Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo aí, pessoal? Estamos em mais um episódio A Culpa é de Sec e dessa vez estamos, bom, numa coisa diferente, num cenário diferente em três países. Logo mais aí a gente vai saber por que que estamos em três países, o que está acontecendo aqui. Será que alguém hackeou o podcast? Tem alguém? Um recadinho antes de começar, que talvez eu já tenha esquecido algumas vezes, né? A ideia do podcast é a gente compartilhar aprendizado, gerar discussão, reflexão, ideias, né? Sem intenção nenhuma de esgotar os temas, né? E as opiniões expressas não representam a opinião do nosso empregador. Mas antes, eu só quero falar uma coisa: o Grêmio não perdeu. Então, então é isso. Fala, Botino. Fala, Taleco. O Grêmio não perdeu. Muito boa, muito boa. Tudo bem? Tudo Fala, certo. pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Mas dessa vez eu não vim sozinho. Que Aí, a ó. gente. Eu e o Taleco estávamos discutindo o que seria um bom tema para a discussão de hoje. E a gente tá, obviamente, né, a gente conseguiu escapar até agora de falar de AI, porque a gente sabe que está em tudo que é lugar. Mas não tem como também não falar de AI, né? Então a gente queria Sim. trazer algo um pouco mais focado nesse assunto, né? Falar de AIs, agentes, quer dizer, como que isso impacta desenvolvimento, vulnerabilidade, a segurança, tanto no, da forma ofensiva e defensiva. E aí eu pensei num cara que eu conheci lá no meu tempo de Sneak, que é o Antônio Firmiano. O cara que tá. E o motivo pelo qual eu pensei nele, porque além dele ser foda, é que ele tá aí com uma startup em modo stealth, que é justamente sobre esse tipo de tópico. Então foi um Aí encaixe perfeito. sim. Fala, Antônio, seja bem-vindo. Olha, Rafael, muito obrigado a você e o Thales pelo convite hoje. Fico muito feliz de estar aqui no podcast de vocês e ter essa conversa hoje. E aí, o motivo pelo qual o Tareco falou três países diferentes é que o Antônio tá lá em Londres, no Reino Unido. Mas eu sei que apesar de ele estar em Londres, ele tá acompanhando o Lion, o Fortaleza. Que tá mandando muito melhor que o teu Grêmio, hein, Taleco? Que não É perdeu, mas tá verdade. eliminado. É verdade, é verdade. Show de bola. E Boa. eu sei, Taleco, que você também tava aí no B-Sides de São Paulo, né? Esse último fim de semana. Como é que foi, cara? Bom, fazia tempo que eu não ia no B-Sides aí. Esse ano eu tô tentando aproveitar um pouco mais os eventos que tem aqui no Brasil. E B-Sides é um evento super legal. Basicamente são 2 dias, né? O primeiro dia, no sábado, geralmente tem alguns workshops, né? E tiveram um workshop sobre utilizando LLM para fazer investigação automatizada de ameaças, bem, bem legal. Treinamentos de modelagem de ameaça, as palestras muito legais também, desde bypass, né, os tradicionais bypass de soluções de segurança, desde até como simulação de phishing talvez comprometa segurança das empresas, né, enfim, um que eu achei muito legal sobre a Coreia do Norte, falando sobre o que eles têm feito, né, no cenário de ameaças, né, o panorama dos TTPs. Eu gosto muito desses temas, foi muito legal aí. Cara, e passa voando, né? Eu tinha te comentado, pô, vou tentar entrevistar a galera para perguntar alguma coisa sobre cloud security, mas quando tu vê, cara, o evento te consome e é uma correria de palestra É, para outra. sim, sim. Engraçado que um amigo meu, Franz Vitor, se estiver ouvindo aí, um abraço, Franz, ele passou Aham. uma foto, mandou hoje, uma foto minha, palestrando na B-Sites de São Paulo de 2018. Caraca, o tempo voa, mas tem uma cota já que rolou essa palestra. E eu lembro que eu tava super nervoso para apresentar, né? Que B-Sides, para quem conhece, é um evento de. Para quem não conhece, né? Um evento de comunidade, que o pessoal que tá lá é bem alto nível. Eu me sentia, tipo, quem sou eu para estar palestrando nesse evento, né? E talvez eu tenha tomado umas cervejas a mais que eu devia para poder apresentar, para ficar mais tranquilo, mas acabou dando certo. Pelo menos a minha memória é que deu certo. Vai saber, né? Mas foi bacana demais. Besides é um evento muito, muito da hora. Pô, massa demais.
Nossa, Antônio, demais. tu vai nos B-Sides aí por Londres ou por resto da Europa? Porque o B-Sides é um evento internacional, né? Uhum. Bom, infelizmente não, porque eu tô há pouco tempo em Londres, Ah, antes eu entendi. estava em Tel Aviv, então eu seguia mais os eventos locais de cybersecurity lá em Israel. Ah, legal. Pô, e pra quem conhece um pouco aí de cybersecurity, sabe que Tel Aviv, Israel, é a fonte mais da metade dos vendas de cibersegurança que tem por aí, né? É, Então, você sabe que o cara tava num lugar bom para poder discutir esse tópico. E, Foram e- quase 5 anos lá. Então, caraca. Então vamos bastante tempo. aproveitar essa fio da meada aí, né? Ligando essa sua origem aí da cybersecurity, estando lá em Tel Aviv, com o tópico de hoje, né? De uma forma resumida, aliás, acho que começar a forma resumida acho que vai ser ruim. Se você não se importar, eu vou te perguntar primeiro o que é uma AI agêntica. Porque eu acho que o que é uma AI a gente já está mais que acostumado, né? Tá um monte de, quem não abre. Quem hoje não abriu o chat GPT e fez uma pergunta para ajudar ali, tacou ali um e-mail para ver se estava profissional ou não. Mas eu sei que não para por aí, né? É a gente que é mais do que isso. Então, Tony, eu queria saber de você, assim, o que é, como se define uma AI agêntica? Qual a diferença da AI agêntica para um LLM, para um chatbot igual o ChatGPT? então, primeiro de tudo, quando você olha para o chat GPT, no momento, você faz uma pergunta, certo? O Uhum, chat GPT, ele pega aquela informação, passa para o modelo, e o modelo que tem um conhecimento, digamos assim, semântico da linguagem, consegue extrair informações que te dão uma resposta. uhum, Quando se trata de AI agêntica, imagina a combinação de modelo do LLM com várias ferramentas conectadas uma a outras, e dessa maneira você pode fazer operações autônomas. Então, quando você tem uma AI agêntica, de fato, é uma maneira de você ter todo esse framework conectado um ao outro, que te permite de fazer várias ações. Então, você pode dizer, olha, pode todo dia, às 3 horas da manhã, ligar o alarme para mim? E você pode adicionar condicionais. Você pode dizer, vamos supor, em base às condições do tempo, ou em base à minha, como é que se diz, à minha rotina, você pode fazer certas coisas. Então, para AI, a gente que você pode delegar tarefas. E essas tarefas que são delegadas são executadas em base a um contexto. Então, no caso de segurança, por exemplo, hoje em dia você olha para os vendas no mercado, a maioria oferecem scanners, que você usa, eles fazem o retest, né? A cada 24 horas e te dizem, olha, você tem umas vulnerabilidades. Se você pensa em uma AI agente aplicada no contexto de segurança, você imagina como se tivesse você mesmo ou eu que está ali olhando no código 24 horas e dizendo, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos ver se tem alguma informação que mudou. Aí, em base ao contexto, ao cenário que essa AI agente que encontra, ela pode dizer, ok, eu tenho uma ferramenta aqui que me permite criar Automated POC, ou seja, Proof of Concept, né? Para validar se aquela vulnerabilidade existe. Aí a AI agêntica autonomamente decide usar aquela ferramenta, porque entende o contexto. Ou então, se ela é instruída também a resolver problemas, ela pode fazer isso também, e criar fixes. Então, em poucas palavras, eu sei que eu expandi demais aqui, uma AI agente que é uma combinação de LLM com ferramentas. Então, quando você olha para o ChatGPT hoje em dia e você diz, olha, pesquisa sobre esse assunto aqui e você ele vê procurando na internet, o sistema praticamente está usando a ferramenta por debaixo dos panos, usando um MCP ou alguma outra coisa que eles devem utilizar lá na OpenAI. Isso faz sentido. Não, faz sentido sim. Então, se eu tentar resumir aqui do meu ponto de vista mais noob que o seu, é basicamente dar superpoderes para um chat GPT da vida, que os superpoderes são ferramentas. Essas ferramentas permitem que ele saia daquele contexto falar e responder, mas tomar ações, como por exemplo procurar na internet alguma coisa, como você acabou de dar o exemplo aí do chat GPT atualmente. Sim, porque como é que funciona? Você dá a frase, você manda uma frase para o modelo, Uhum, aí usando o Agentic Framework, essas coisas por debaixo dos panos, esse Agentic Framework consegue extrair as intenções da sua frase. uhum. Se você fala,
por favor, você pode ver quem ganhou os últimos jogos do Brasileirão? Oh, meu Entendeu? Deus, sempre esteve. Aí o sistema vai pegar, vai extrair as intenções daquela frase, vai entender, ok, Brasileirão, quem ganhou, aí em base ao sistema que a AI consegue entender, vai dizer, ok, eu sei quais são as intenções. Agora vamos olhar as ferramentas que eu tenho aqui. Aí associa aquelas intenções com as ferramentas e executa as ferramentas, Uhum, entendeu? Aí é dessa maneira que faz a parte autônoma. bacana. Por exemplo, assim, e relacionado à memória, né, a lembrar das coisas. Então, imagina que se eu estou fazendo algum tipo de interação, estou criando várias etapas, será que seria possível em determinado passo dessa etapa que eu criei, caso eu tenha algum problema, aparecer alguma coisa, esse agente lembrar que precisa ser feito alguma coisa, ou não sei se talvez seria um tipo de emoção, alguma coisa, isso eu tenho que programar também, ou ele por conta própria o agente vai se desenvolvendo por ser autônomo? Hoje em dia você tem que colocar um tipo de memória, que aí você tem que definir também quanto é essa memória, porque assim o sistema consegue contextualizar a coisa, entendeu? Então Ah, você entendi. diz, olha, em base aos prompts que eu estou fazendo aqui, em base às perguntas que eu estou fazendo, você pode alocar essa quantidade de memória para criar um contexto? Então o agente ele funciona em base de contexto. Você pode ter um agente que não tem contexto algum, você manda uma pergunta e o sistema funciona daquela vez, mas se você quiser continuidade, você tem que alocar o contexto. Pega, por Uhum, exemplo, o curso, uma ID de programação, que muitos engenheiros estão usando hoje em dia. Quando você está fazendo o refactor do código, está dando instruções ali, ele tem um contexto dos agents. Por isso entendi. que ele consegue ter aquela short memory, aquela memória curta do que estava acontecendo antes. Porque senão você não teria continuidade. Faz sentido. E tu falou de MCP, né? MCP agora se tornou algo muito comum quando você está falando de AI agêntica, assim como API é super comum quando a gente está falando aqui de aplicações web. Me ajuda a entender, se você puder, qual a diferença, como é que eu entendo MCP a partir da API? Qual a diferença entre eles? Por que minha AI não está usando API e sim usando MCP? Que eu sei que é um protocolo, né? Então, por que MCP foi necessário ao invés da API? Cara, eu vou começar contando a história pessoal. Meses Uhum, atrás, quando eu estava começando a minha startup, e, tipo assim, eu estava olhando para o mercado, não tinha MCP ainda, não tinha nada. sim. Eu queria criar um sistema que eu poderia falar com a LLM e dizer, olha, você pode interpretar a minha frase e alocar uma ferramenta? Uhum, Eu lembro que no início o que eu estava fazendo era, pegava um modelo, extraía a intenção, em base à intenção eu pegava e dizia, executa essa ferramenta. Quando você olha para uma API, ela tem um contrato, certo? Tem um sim. contrato bem declarado. Tem um Uhum, path, você tem que dizer v1 slash, sei lá, users, ou dependendo do products, ou vulnerabilities, etc. Certo? Tem vários, tipo, ela é bem definida. Tem um Uhum, caminho que você tem uma URL que você tem que seguir, e além disso tem parâmetros que aquela API espera, correto? uhum, uhum, sim. O interessante do MCP é que ele é bem flexível. Você não precisa ter um contrato bem definido, certo? É como se eu estivesse falando, Thales, você pode me dizer que horas são nesses 3 países? Aí o Rafael diz, eu só quero saber a temperatura, para saber se eu posso ir para a praia ou não. Nesses lugares, assim, eu sei como organizar minha viagem. Vocês estão chamando mesmo o endpoint, certo? Sim. Mas vocês só estão mandando um prompt. Aí o sistema por debaixo, com o framework que vocês têm e tudo mais, é a ferramenta mais correta para responder a sua pergunta. Então, com o NCP, você tem aquela flexibilidade. Já com API, não. Se você manda para API, é uma é, coisa um pouquinho diferente, já era. Se é REST e você está usando JavaScript e não tiver nada definido, pode ser que até com a gambiarrazinha ali alguma coisa vai, mas se você está usando uma gRPC, que é uma API Uhum, interna, tem uns contratos são bem definidos com o protobuf, é, na hora quebra tudo. Então, entendi. essa falta de flexibilidade. Então, quando eu penso num MCP Server, né, o back-end do MCP, quando eu falo com ele, quando minha AI fala com ele,
e faz um pedido, o MCP Server, ele implementou, ele sabe que API chamar para cada intenção, então, né? Porque a API ainda Uhum. tá lá, né? Ela não foi para lugar nenhum, só que o MCP tá fazendo qual o nome? Acho que esse é o nome que se fala. Mas ele tá botando uma camada acima ali que flexibiliza a chamada da API. Sim, porque a API é um comando, entendeu? Você diz, abre a Uhum, porta. uhum. Já o MCP diz, beleza, eu tenho essa frase, eu vou estruturar Ah, ela, eu vou entender o contexto, entendeu? É entendi. como se eu tivesse, como posso dizer assim, tu tá criando um sistema, certo? Uhum, E tu Sim. tem várias ferramentas. Aí, em base ao prompt que tu passa, o MCP diz, beleza, eu vou orquestrar aqui, vou escolher a ferramenta melhor. saquei. Bacana. Faz sentido Tipo, pra tu também, Taleco? em high level é isso. Entendi. Tá. Então, já que a gente entendeu aqui o básico, né? O que que é uma AI agêntica, como é que ela tem acesso é, a ferramentas, né? Como é que ela consegue interagir com outros sistemas. Eu acho que agora a gente pode começar a falar de como que isso afeta a segurança, né? E a primeira coisa que eu penso é... Tem até um artigo que eu comentei na última episódio aqui, que eu escrevi depois de uma certa pesquisa, que a gente tem tido cada vez mais código sendo escrito e, por consequência, cada vez mais vulnerabilidades. Quando eu É. penso em desenvolvimento e AI, a primeira coisa que vem à cabeça é vibe coding, né? E para quem não sabe, vibe coding é quando você não precisa nem codar para codar. Você só fala que minha AI, eu quero que a aplicação faça isso, faça aquilo, não sei o que, e a AI vai lá e gira o código para você. Ou seja, pelo menos vai ter muito mais código do que antes. Não estou nem falando se é mais seguro ou não nesse momento, mas pelo menos vai ter muito mais código para ser analisado. Como é que você vê. Bom, essa é a minha visão aqui de novo, de noob, né? Como é que você, que é um especialista nessa área, vê o vibe coding impactando a segurança de aplicação? Cara, terrível. Assim, se eu tiver que colocar meu chapéu como programador, posso dizer que é uma maravilha. Que Claro. agora eu consigo fazer o trabalho de 5, 10 pessoas. Eu não estou dizendo que essas ferramentas substituem um programador, mas ela meio que te dá aquele boost, entendeu? De ser Sim. mais rápido. E se você conhece e sabe a linguagem de programação, você entende patterns, entende sobre arquitetura e tudo mais, você pode fazer um excelente trabalho. Mas agora, quando se trata de alguém que não tem muito conhecimento do sistema, Uhum, pode ser como posso dizer, um pesadelo. uhum, Porque pode ter SQL injection, pode ter. Só fiz um exemplo banal, porque até hoje uhum. todo mundo fala de SQL injection. Claro. Vai Pode sempre Uhum. repetir. ter, pode ter o famoso Model Driven Dependency Confusion, ou seja, uma confusão de dependências que o modelo pode causar. Vou fazer um exemplo. A gente está escrevendo um código aqui agora, Uhum, está usando o curso ou o Windsurf, tanto faz. Aí a gente diz, olha, você pode fazer essa determinada funcionalidade para mim? Aí o sistema pega e diz, olha, tem esse pacotezinho aqui, X, Y. Aí ele, você quer que eu instale? Você instala. Só que o que acontece? O modelo, às vezes, ele, como é que se diz? Ele tem assumption, assunção, Aham. ele que assume, né? isso, ele assume que o sistema que ele está fazendo, o que ele diz é 100% correto, enquanto não é. E ele A acaba dizendo famosa alucinação, né? essa famosa alucinação. Aí ele acaba dizendo que aquilo ali é a coisa certa. Só que esse pacote GUF, X ou Y que eu estava mencionando antes, pode não existir, certo? Uhum, Mas essa informação pode aparecer para você, pode aparecer para o Taleco, pode aparecer para qualquer outra pessoa. Aí os hackers, o que é que eles fazem? Eles veem que tem essa informação que está aparecendo sempre. Eles vão, por exemplo, no NPM Public Registry, uhum, criam um pacote que tem vulnerabilidade. E na hora que um programador pega, até o mais esperto programador, não estou falando só uhum. de inocente, não, segue aquelas guidelines lá, você acaba tendo um ataque, entendeu? Ao fazer isso. É um supply chain, né? O cara começa a usar componente que está comprometido dentro da aplicação. Isso. Entendi. Isso é um tipo de coisa que acontece até com muitos vendors de segurança. Tem muitos vendors de segurança hoje em dia
que eles te dizem, olha, para resolver o problema da sua dependência, você tem que fazer um upgrade com uma versão maior. Só que nesse caso, se a tua dependência for uma dependência private, mas o teu projeto é open source, a galera pode copiar o nome da tua private dependency e fazer um publish no open source com a versão maior. Aí quando vai fazer o npm install, ele vai pegar a versão atualizada mais alta que tem externa, que tem vulnerabilidade também. Então, são ataques de dependency confusion. São clássicos. Ficou muito Entendi. legal. Bacana mesmo. Eu lembro, acho que foi acho que foi na Apple, posso tentar achar, se eu achar, vou botar nas referências, de um. Não sei se foi um ataque ou se foi alguém só mostrando que era uma possibilidade de ataque, justamente isso. Tinha algum projeto open source deles que mostrava lá com essa dependência, que tinha dependência que era referência interna. Então o cara foi lá e criou um pacote no NPM justamente com aquele nome e começou a ver download acontecendo daquele pacote. Exato. Então a AI poderia assumir, né, que aquele pacote é público, usar e acabar piorando a situação. Exato. Porque Entendi. assim, o programador está instalando ali, né, a library. Pode ser que até quando você está instalando o pacote, o sistema faça a execução de algum código. Uhum. Entendeu? Porque Sim. na hora que você está fazendo a instalação do pacote, ele pode ter algum script por baixo dos panos que vai baixar alguma outra coisa. Então Sim. você não sabe, entende? Foge do controle, né? É, Ok. Então é basicamente um problema que já existe, o problema vira exponencial, uma vez que você isso, está também de forma exponencial codando, porque você tem um agente codando para você. isso. E também tem outra parte, Uhum. que se trata de design do software, se você não tem experiência. Você pode, tipo assim, alguém que tá vibe coding pode ver os secrets ali bem legalzinho, dizendo, ah, não, vou botar isso aqui, vou colocar meu sistema Hum, online, mas aí depois, tá entendendo? Então, entendi. tipo Eu assim, acho que cada vez mais a superfície de ataque pode ir aumentando, né? Tipo, as coisas, as ferramentas vêm para facilitar o nosso dia a dia. A gente falou alguns episódios atrás sobre postura, que veio para ajudar com problemas de segurança em nuvem. E agora a gente está falando de AI com ferramentas para ajudar o desenvolvedor e está surgindo novos riscos, né? Na verdade, o cara de segurança ele está sempre correndo atrás de alguma coisa para proteger, né? A superfície de ataque só aumenta, nunca diminui, sempre mais ferramentas e você comentou de IDE, né? Já teve vários casos de plugins maliciosos em IDE. Logo, dependendo do plugin que o cara instala, pode comprometer, pode roubar código. É muito. É difícil, né? É difícil o cara só fazer o trabalho ali, né? é exatamente isso que eu estou querendo resolver. Tipo assim, o produto que eu e a minha equipe estamos resolvendo é exatamente devido a isso. Porque, vamos pensar aqui no cenário real. Se você olhar em todas as empresas, em vários mercados, tipo assim, a maioria das equipes de AppSec não são grandes. Não é que é uma equipe gigantesca, entende? Sim. Então, mas o número de vulnerabilidades, sim. Então, quando eles vão pegar esse pacote de vulnerabilidades e vão pedir para os engenheiros resolver, os engenheiros não têm tempo, certo? Eles têm que fazer novas features, têm que cuidar de outras coisas. Isso já era assim antes. Agora está muito pior. Então, se já antes o pessoal sofria, agora estão sofrendo mais ainda. Eu tenho falado com vários AppSec engineers e o pessoal diz que é out of control. Não sabe mais o que fazer. E eu acho que ainda evoluiu muito esse ponto de priorização de vulnerabilidade, né, para fazer a correção, mas quando começa a entrar nesse contexto de library confusion que você comentou, talvez acaba sendo até um desafio maior, né, para fazer correção, porque vai precisar atualizar um componente que talvez nem não exista ou ainda não tenha um exploit, ou sei lá, alguém escreveu um exploit que talvez nem funcione, que vai gerar algum outro tipo de ação lá dentro. Uhum. Ou se você estiver usando uma dependência e hoje o programador colocou uma função naquela dependência, que aí você diz, beleza, hoje não é reachable, ou seja, não é acessível aquela vulnerabilidade, certo? Mas, pô, o programador está escrevendo código, não está olhando se cada função é vulnerável ou não, certo? Então, até os sistemas atuais que existem no mercado,
faz o pessoal de AppSec ficar dizendo, ok, eu tenho como supor, eu reduzi meu backlog de 90% porque alguma coisa não é reachable. Mas o programador escrevendo código, como eu disse antes, não vai olhar a função, certo? Então esses números ficam mudando o tempo todo. Então, no final das contas, mesmo o número do backlog tendo sido reduzido, você ainda tem que lutar contra o tempo. Tem que resolver esses problemas, certo? Então, é complicado. Entendi. Uma coisa que não é problema hoje, porque não é alcançável lá no código, amanhã pode ser porque o desenvolvedor ou a AI agêntica dele resolveu chamar uma função daquela dependência. Isso. Mas né? vocês estavam falando de cloud antes, mas até no Infrastructure as Code. Sim, Misconfigurations, ou seja, toda a parte de configurações que não são feitas corretamente. Você está escrevendo código ali, se você... Código, né? Mesmo sendo a configuração cloud. Se sim, você faz algo que não é correto, no final das contas você pode dar acessibilidade ao seu cloud também, certo? Ao sim. sistema em si. A gente estava falando também dos problemas inerentes aí de usar a AI agêntica para programação. Aí me passou aqui na cabeça quando eu estava conversando sobre possíveis problemas usando o MCP, né? Porque eu cheguei a dar uma pesquisada antes, e eu sei que, tipo, cara, o que não falta agora é o MCP para fazer coisas distintas, né? Tem o É. MCP para controlar seu Mac, seu MacBook, se você quiser. Então ele pode abrir lá o aplicativo de calendário, botar alguma coisa, mandar um e-mail, se você quiser. E assim, obviamente, quando eu uso uma MCP dessa, eu estou dando bastante acesso no computador. Tá, mas pensando no MCP qualquer, mesmo que você não esteja dando muito acesso, eu consigo imaginar já que ela estou usando MCP de terceiros, que talvez ali possa ter algum problema de pelo menos privacidade, né? Que possa estar Uhum. extraindo informação do que eu estou conversando, do que meu agente está conversando ali com aquele MCP. Faz sentido ou não, Antônio? Faz sentido, porque é como, tipo assim, você está usando um MCP server, né? Você está Uhum, rodando, como se você tivesse um pacote rodando na sua máquina, certo? sim. Esse Então, pacote, em teoria, pode fazer o que quiser. Se você dá um controle para sua máquina para ele abrir o Google, fazer certas coisas, ele, em teoria, poderia estar executando alguma coisa, alguma outra coisa por debaixo dos panos. Eu vejo o MCP como se fosse uma outra dependência open source, assim como eu vejo os modelos, as LLM, uhum, como outro modelo open source. Para mim, quando a entendi. gente faz análises de componentes de um software, eu vejo ele só como, eu não sei como traduzir isso aqui direito do inglês para português, é fragrância, flavor, outro Uhum. tipo de dependência, entende? O tipo de sabor de dependência, entendi. Isso, que faz É, parte do sistema. não, faz muito sentido. Então, você está falando isso, entra na minha cabeça que atualizando o significado de Software Bill of Material, de SBOM, que Isso. é, para Bom, quem não conhece, é basicamente uma forma de você listar todas as dependências da sua aplicação. Normalmente só entra ali seus pacotes open source, mas eu acho que uma versão 2.0 aqui, entre aspas, do SBOM, então vai conter também quais são os modelos que eu estou usando, em que versão, quais são os MCPs que eu estou usando, em que versão também, né? exato. Que louco. E pensando em ações, será que seria possível, tipo, auditar? Então, para cada ação que um agente fizer, gerar um evento de auditoria, mandar para algum lugar para conseguir ter um controle, sei lá, caso, não sei, a gente tenha Interessante. sido comprometido, é, aí talvez tô viajando, talvez não tenha nada a ver, Não, mas porque tu- tá, Não, tudo, não tá tudo, viajando. tudo tem auditoria hoje em dia e eu imagino que talvez é muito louco, né? Porque eu posso ter um agente para fazer auditoria disso e talvez como que eu vou tomar cuidado, né, da segurança desses agentes para não comprometer quem tá o agente que está auditando. Não sei. Então, você não tá viajando, e agora eu não lembro a referência, mas eu tava vendo que a Microsoft está criando, se não me engano, um protocolo que é Entra ID para você criar um identificador para os agentes, entendeu? Então, com essa maneira Interessante. você consegue numerar e catalogar, e entender, identificar o que é que cada agente está fazendo. Você pode fazer um tracing, né? Entendeu quais são os eventos. Então, o sistema logado e dizer, olha, tal agente fez essas operações. Então, com essa maneira, você pode fazer o sistema de auditing mais rápido. Mas se você não tem nada especificando, aí já fica meio perdido. Tu entende 100 vezes mais que eu.
Eu vi aqui um Medo. framework de você fazer seu próprio agente que era compatível com OpenTelemetry. Aham. Aí, ou Caramba, seja, que legal. você tem o tracing tudo lá. Se quiser falar um pouquinho aí do que é OpenTelemetry, que você sabe mais do que eu, Teleco, só o pessoal que entendeu o que isso significa. Bom, na área de segurança a gente fala sobre tem putz, me deu um branco agora que eu ia fazer uma comparação. É, mas basicamente o hotel é um padrão aberto, né, para você coletar traces e requisições de aplicação. Então você não depende de um vendor para coletar o que está as requisições que estão sendo feitas. Então você pode usar um coletor OpenTelemetry e aí ser agnóstico e mandar para qualquer ferramenta de observabilidade. Então, basicamente, isso. Você não fica, teoricamente, com um lock-in de vendor e você consegue coletar, você consegue desenvolver para várias linguagens para utilizar o que a própria comunidade já utiliza. É legal. Eu estou tentando lembrar. Tem um negócio de segurança que é para normalizar dados também. Agora eu não consigo lembrar que é tipo um OpenTelemetry da vida, OpenSCF, não vou lembrar. O OCSF, o Open Cybersecurity Framework. É isso? Isso, aham, Isso aí. exatamente. Que é um formato É, padrão de indústria aí para poder normalizar os dados nesse padrão para você poder, pelo menos, usar qualquer ferramenta para fazer a análise. Faz isso, sentido, deve exatamente. combinar bem com o OpenTelemetry, né? Porque os dois são abertos. É, Legal. essa tava tentando lembrar e escapou, obrigado. Nada. Acho que essa é a comparação aí. Show de bola. Bom, a gente falou de um monte de problema aqui, né? O que que ocasiona e tal, não sei o quê. Eu quero saber de você agora, aí, Antônio. O que que isso pode entrar em quantos detalhes você puder entrar de detalhes aí, porque eu sei que a empresa ainda está em modo stealth. Mas o que que tá por vir aí? Como que uma startup como a sua pode, se aproveitando, sendo criada, né, no mundo que já é de agêntico, como que a segurança pode ser feita diferente? Como é que vocês estão fazendo segurança diferente? Então, é uma ótima pergunta. Então, vamos pensar numa coisa. Alarme de incêndio, certo? Você escuta Uhum, Beleza? isso toda hora? Você está em Não, qualquer estrutura e você fica ouvindo um alarme de incêndio tocando toda hora? não. Não, certo? Então, esse é o nosso princípio. Porque hoje em dia, quando você olha no mercado, a maioria dos vendors, se não todos, eles praticamente têm um alarme de incêndio tocando toda hora. Você vê as equipes de application security toda hora. Chegou uma vulnerabilidade nova, tem que resolver isso aqui, é critical, tem um incident, tem backlog, só tem zoado, certo? E gente arrumando confusão e sem resolver nada. Jogando, como é que se diz, conversa fora, a troco de nada. A visão que eu tenho para a minha empresa é a seguinte: a gente está querendo criar um mecanismo que é como se você tivesse uma equipe de segurança que está à disposição 24 horas para ajudar as equipes de segurança das empresas a fazer o seguinte: tem vulnerabilidade? Beleza, vamos testar essas vulnerabilidades e entender se elas estão causando algum problema no sistema. Se sim, vamos resolver esse problema, vamos modificar o código, vamos fazer tudo como se fosse uma inteira pipeline, entendeu? Então imagina só, em vez de você ter alguém de AppSec indo quebrar a cabeça com alguém de engenharia para conversar para resolver o problema de segurança, e a pessoa de AppSec tentar olhar todas aquelas vulnerabilidades e entender o que é importante ou não, tem um sistema debaixo dos panos que está ali, monitorando, legal. analisando, resolvendo, tudo. Só que se o agente, por acaso, dizer, olha, eu não consigo resolver isso aqui, e tá pegando fogo porque é algo realmente crítico, aí o sistema em automático vai criar um channel, um incident, com qualquer vendor que as empresas vão poder ter acesso. Aí a gente vai dizer, o alarme aqui de incêndio está tocando fogo mesmo, porque está tendo um problema. Então a gente quer criar um sistema de segurança que seja mais invisível, entendeu? Porque agora todo mundo está com dor de cabeça, todo mundo está cansado. Tipo, pelo menos com o pessoal que eu tenho conversado nos últimos 5 anos, é muita reclamação. Estou cansado de ver dezenas de vulnerabilidades, centenas, por aí vai. Faz sentido?
Faz sentido. O que o pessoal propondo é justamente ser o. Como é que é? Que remédio de dor de cabeça? Advil? Para o pessoal de segurança, né? É justamente ficar de olho nessa. Entender o que tem de vulnerabilidade, mas não só entender no sentido de que a vulnerabilidade existe ou não existe, mas sim de validar se ela realmente existe, ou vai ser só a versão que está sendo usada é vulnerável, mas não só isso, saber se ela mesma pode corrigir aquele problema, e se ela mesma corrigir, ela mesma corrige e pronto. Eu acho que com a frase seria tipo assim: a gente não vai ficar reclamando, a gente resolve. Entendi. Caramba, hein? Show de Faz bola. sentido. Aí. E pro pessoal que tá com dor de cabeça aí hoje, que quer acompanhar mais notícias aí da sua startup que está em stealth mode, como que eles podem seguir aí o Antônio ou a empresa para poder saber quando ela tiver mais notícias para publicar para o mundo? Podem entrar em contato comigo no LinkedIn, Show. seguir Eu já esse botar aqui post. na descrição o seu profile, então. É só te Perfeito. seguir lá e você vai publicando. Eu vou publicando, a gente Show. está trabalhando, mas a gente espera logo sair no stealth mode. Show de bola. Teleco, só fazer um check aí. Não sei porque não tá aparecendo aqui pra mim quanto tempo tem já de gravação. Tamo em quanto? Boa. Cara, estamos chegando já nos finalmente. Beleza. E, bom, todos os links das referências que a gente falou, dos temas, vai estar os links vão estar nas referências, então, como sempre. E aí, o pessoal quiser entrar em contato com o Antônio, só dar um ping, trocar ideia. E eu acho que foi show de bola a conversa, bastante coisa nova. Foi legal demais. Foi um papo um pouco assim. Foi muito bacana, em primeiro lugar. Antônio, obrigado por ter aceitado o convite. É a primeira vez que a gente tem um convidado aqui no podcast, então espero que a gente É. tenha sido hosts, né? Bons pra você, que a gente tenha te recebido Não, bem. vocês me forçaram a fazer o quê? Não, Tava na cabeça, né? eu adorei o convite, eu adorei mesmo, muito obrigado. Foi muito interessante conversar com vocês aqui. Então, Não, agradeço novamente pelo convite. E nós fico que honrado. agradecemos. Que isso, né? Não sei se é uma honra ser convidado aqui ou não, mas nós que estamos honrados de ter alguém que tenha aceitado, especialmente alguém do seu calibre aí, que tenha aceitado esse convite. Foi um papo super bacana. Agradeço demais. Também falar aqui das referências, eu vou colocar também os links sobre. São alguns papers, né, alguns estudos diferentes sobre AI agêntica da OpenAI, da Anthropic e do Google. Legal. Tá? Que é bem legal para a gente dá um duplo clique, né? Dá um zoom ali no. É um AI que usa a ferramenta, mas como que elas usam, qual a melhor forma de programar a sua. Então vou trazer isso lá. Tem um link que eu acho que eu também achei bem legal, é da diferença de MCP e API. Vou colocar lá também. O que mais que a gente faltou comentar aí, Taleco? Eu acho que é isso. Se a gente lembrar. Boa. Vou colocar isso também. Colocar o quê? Eu não vi, desculpa. Dependency Confusion. Sim, verdade. Tem que colocar aqui então. Vou botar aqui na lista. O negócio isso aqui é DevOps, né? As coisas são. Eu já. Ai. Show de bola. Então, é isso. Obrigado demais. Valeu, Antônio, mais uma vez. Taleco, sempre bom estar aqui com você toda semana. Boa. E só não se esquecer, né, que a culpa de SEC, mas a responsabilidade de todos. Valeu, É pessoal. isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. É isso.